Olá, gente querida! Hoje é dia 4 de setembro, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. E nós estamos nos aproximando do dia 7 de setembro, o Dia da Pátria, um dia especial de oração pelo nosso querido país. Haverá muitas manifestações pelo Brasil afora, de lados políticos distintos. Vamos então orar pedindo a pacificação, mas também orar pedindo sempre a defesa do Estado democrático de direito, das instituições, das relações amistosas, equitativas entre os poderes da nossa democracia. Oremos pelo país, pela recuperação da economia, pelos seus filhos e filhas mais sofridos, pobres, abandonados, nos grotões das misérias da vida. Oremos pelos quase 20 milhões de desempregados, desalentados, tantos que estão em situações tão difíceis. Vamos então ao Evangelho do dia, porque a palavra de Deus é sempre fonte inspiradora para todos nós. O Evangelho de hoje é de Lucas 6, de 1 a 5. É sobre o sábado, como Jesus interpreta o sábado. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus começa a reler a interpretação de instituições importantes, como o sábado. Ele já fez curas em dia de sábado e agora os seus discípulos arrancam espigas, debulham as espigas com as mãos e comem os grãos das espigas. Estas atividades eram absolutamente proibidas no dia do sábado. Os fariseus, além das leis, dos preceitos da própria Bíblia Sagrada, os fariseus criaram muitos outros preceitos, frutos da tradição oral, que depois foram anexados à tradição farisaica. Os fariseus então mais uma vez murmuram e perguntam a Jesus: por que os teus discípulos fazem aquilo que não é permitido de fazer no sábado? Jesus então apela para o testemunho de Davi. Davi é considerado o autor do livro dos Salmos. Todos os salmos são atribuídos a Davi na tradição litúrgica de Israel. É considerado um rei bom, justo e piedoso. Pois bem, Davi e os seus companheiros estavam com fome. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 21, versículos de 1 a 7.
Davi então foi ao templo, o sacerdote era Abiatar, e ele tomou dos pães da proposição, os pães que eram oferecidos a Deus e que somente os sacerdotes deles poderiam comer. Davi então comeu destes pães oferecidos no templo ao Senhor, reservados somente para os sacerdotes, e inclusive ofereceu aos seus companheiros. Jesus então acrescenta no final: o Filho do Homem é Senhor do sábado. A grande pergunta então é: qual é o significado teológico do sábado? Precisamos ir então a Gênesis capítulo 1, o primeiro relato da criação, Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 2, versículo 4a. O primeiro relato da criação tem o seu ápice no sábado, porque o relato da criação, o primeiro, é feito em paralelismos. O primeiro dia faz paralelo com o quarto dia, a criação da luz primigênia no primeiro dia, a criação dos luzeiros no quarto dia. O segundo dia, a criação do firmamento, faz paralelo com o quinto dia. No segundo dia, o firmamento separa as águas superiores das águas inferiores. No quinto dia surgem os habitantes das águas superiores, os pássaros, e os habitantes das águas inferiores, os peixes. E por último, o terceiro dia faz paralelo com o sexto. No terceiro dia surge o elemento sólido, a terra, e a terra é recoberta de vegetação. No sexto dia surgem os moradores, os habitantes desta terra, os animais e, de modo especial, o ser humano. Mas percebam, o ser humano é parte dessa estrutura em paralelismos. Qual é mesmo o plus, qual é a diferença fundamental no primeiro relato da criação? É o sábado, é o sétimo dia. No sétimo dia, todo o relato da criação chega à sua plenitude. O sétimo dia é o esplendor máximo da criação. Deus repousa, é como que se ele nos entregasse a tarefa de continuar a sua obra criadora. Portanto, onde quer que haja algo que não está em seu pleno e inteiro esplendor, nesse dia de sábado, Jesus intervém para que toda a natureza brilhe novamente. A natureza encontre o esplendor máximo da criação. O sábado, portanto, é o dia da vida, é o dia do Senhor, é o dia da criação, é o dia do esplendor. Não se deve, portanto, interpretar, seja o preceito escrito da lei mosaica, do Pentateuco, da Torá, sejam os mandamentos frutos da tradição oral dos fariseus, estes preceitos e normas não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo subserviente, doentio, que bitola, que diminui a grandeza do ser humano. O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, é também Senhor do sábado. O sábado, o Shabat, é o grande dia do repouso, para que a natureza se refaça. As plantas, os animais, os escravos, todos eram convidados ao repouso. Israel tantas vezes plantava com a rotatividade dos terrenos, exatamente para que a terra se refizesse na sua força e no seu esplendor. O cuidado com a natureza, com a terra, com a criação, como propõe o Papa Francisco, na Laudato Si, na Fratelli Tutti ele retoma alguma coisa sobre isso. Na querida Amazônia, como é bonito então ver que o sábado
é o princípio máximo da vida, é a explosão e o esplendor máximo da vida. Portanto, não deve ser um preceitozinho que destrói, que pisa, que massacra, que prende. Se Davi foi capaz de comer dos pães da proposição no sábado, porque tinha fome, a palavra de Deus está dizendo que o critério da fome é mais importante do que aquela norma dos pães da proposição reservados somente para os sacerdotes. Interpretar a Sagrada Escritura com profundidade, com respeito, deixando que a palavra de Deus fale a nós, mas também interpretá-la com a doçura. A palavra de Deus não é um catálogo de normas apenas. A palavra de Deus é a própria revelação do Deus Palavra que se comunica conosco e nos transmite o seu amor. Não sejamos escravos de letras, porque nós fomos gerados na força e na luz do Espírito Santo, que gera vida. Assim, não devemos nos apegar aos princípios da letra da lei, mas ao Espírito que gera vida, que é capaz de transformar tudo em esplendor, em vida, em bondade e em misericórdia. Um grande abraço a você. Seja verdadeiramente consciente deste amor grandioso de Deus que não nos faz escravos da lei, mas príncipes e ao mesmo tempo servidores, servidores da vida, servidores da misericórdia, servidores do amor. Um feliz sábado para você, cheio do esplendor do amor de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.